Na maioria das vezes, os cistos de ovário são benignos e eles são um achado incidental. O que é isso? A pessoa foi fazer um exame de ultrassom e acabou visualizando um cisto de ovário no ultrassom e por isso que vai para investigação. E eles podem acontecer em qualquer faixa etária, os cistos de ovários. Existem algumas idades que são mais comuns, antes da menopausa são mais comuns, mas eles podem acontecer em qualquer faixa etária. Eu dividi essa live em alguns tópicos, então eu vou colocar os tópicos agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada um dos pontos do assunto. Então, começando falando de sintomas. Os sintomas, na grande maioria das vezes, não existem, o paciente não sente nada, são assintomáticas, porém, dependendo do tamanho do cisto, pode acontecer uma torção do ovário, então quando tem um cisto muito grande, ele pode torcer. Isso é uma situação de urgência, que a pessoa vai sentir dor, vai acabar precisando de ir para emergência e vai, dependendo do caso, por uma cirurgia de urgência. E quando é um cisto maligno, ele pode causar aumento do volume abdominal, então pode aumentar a barriga, pode encher a barriga de água, que é o que a gente chama de ascite, pode ter emagrecimento, fraqueza. São sintomas inespecíficos, que são sintomas do câncer de ovário, tá? Então, vai ter emagrecimento, fraqueza, aumento do volume abdominal, ascite. Pode acontecer do volume abdominal aumentar, mesmo em cistos benignos, mas é muito raro. Isso só acontece quando são cistos muito grandes, como, por exemplo, um cisto que tem mais de 20 centímetros, tá? Eu vou falar sobre os exames. Qual o exame que a gente faz para investigar cisto de ovário? Então, o exame é o exame do ultrassom transvaginal. Quando a gente suspeita que pode ser um cisto maligno, a gente faz um exame de sangue que se chama CA-125, que ele nos ajuda a fazer essa diferenciação em cisto benigno e maligno. E quais que são os achados do ultrassom que nos fazem suspeitar que esse cisto possa ser um câncer? Então, quando a gente vê no exame do ultrassom um cisto que ele tem septos, então geralmente os cistos benignos eles não tem septações, às vezes eles são um cisto que está cheio d'água dentro, quando tem um septo ou quando tem alguma formação sólida, como um nódulo dentro do cisto, ou uma vegetação, que é um crescimento, como se fosse uma vegetação mesmo, dentro do cisto, no ultrassom aparece, e isso nos faz pensar que possa ser um cisto maligno. Também se ele estiver associado com ascite, que é um acúmulo de água dentro do abdômen, também nos faz suspeitar que é um cisto maligno. E se ele tiver mais do que 10 centímetros, então quando o cisto é muito grande, ele também nos faz pensar que seja um cisto maligno. Esses são os achados no ultrassom. Já nos achados da história da paciente, na anamnese, o que nos faz pensar que talvez seja um cisto maligno? Quando são mulheres que estão na menopausa, que tem uma história familiar, então, de câncer, ou seja, teve alguém na família que teve câncer de ovário, ou pessoas que têm alguma mutação genética, como BRCA1, BRCA2 ou síndrome de Lynch, que são malformações genéticas que facilitam o desenvolvimento de câncer, tá?